5 perguntas que você deve fazer antes de comprar um imóvel na planta. Essas perguntas vão te fazer comprar de forma segura e inteligente. A tua cara aí, não aguento, peraí. Legal, vamos lá. Não, peraí, eu tô rindo. Peraí, Vai dar uma risadinha. Primeira pergunta, Samuel, crédito associativo ou financiamento futuro? Vamos lá, galera, crédito associativo ou financiamento futuro. Você vai comprar um imóvel, tá, nessas modalidades. Financiamento futuro, já diz aí pelo nome, você vai fazer esse financiamento somente quando essa obra acabar. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você chegar lá na frente e não conseguir financiar esse saldo devedor, e já o saldo devedor vai ter sido corrigido esse tempo, geralmente é 30-70. Então, você pagou 30% durante a obra da entrada e fica 70% lá futuro. Quando chegar lá já não é mais 70%, né? Porque o imóvel foi corrigido. Se você não tem essa capacidade de financiar lá na frente, ou então corre um risco de não conseguir, seria a melhor modalidade fazendo crédito associativo. Então pense bem nisso. No crédito associativo, é aquela tal do taxa obra, taxa evolução obra, juros obra. O juros obra, ele nesse sentido seria bom. Por quê? Porque está te garantindo esse financiamento já. E o saldo devedor fica congelado. Então, quando você pegar o imóvel, o saldo devedor desse imóvel financiado ficou congelado. Mas durante a obra, você vai pagando aquela taxa obra, que seria a evolução obra. Beleza? Bora para a próxima. Uma pergunta muito importante que você deve fazer é: qual que é o padrão de acabamento e o prazo de entrega desse imóvel? Perfeito, pergunta muito importante, bora para a resposta. Padrão de acabamento, extremamente importante na hora de comprar o seu imóvel. O que é importante você entender? O tipo de material que é entregue à sua pia, o tipo de acabamento que você tem no banheiro e o principal, a questão do piso. Se o imóvel vem com piso em todos os ambientes. Só aí você pode economizar muito dinheiro. Se preparar para isso é importante para que você não tenha surpresa. Então verifique, pergunte ao corretor aonde que vem piso, quais ambientes vem piso, como que vem o banheiro, qual o tipo de material da pia, qual o tipo de material da louça do banheiro, porque tudo isso vai fazer diferença no seu bolso na hora de receber o seu imóvel. Outra pergunta muito importante que você deve fazer: o imóvel que eu estou comprando corrige saldo devedor? Nossa, bacana, essa pergunta aí é muito boa. Vamos lá, falando do saldo que você faz com a construtora, que é o saldo da entrada, esse saldo devedor, ele tem correção, não tem correção? Algumas construtoras fazem sem correção nenhuma, pega o saldo que você tem da entrada e divide sem correção, mas é muito importante. Muitas vezes seu corretor não vai te falar isso. Se você está fazendo aquela entrada parcelada, esse saldo devedor, ele é corrigido todos os meses. Então a sua entrada, cada vez que você paga uma parcela, ela vai diminuindo, mas aquele saldo que fica, vamos lá, você tem 50 mil, você pagou uma parcela de 1.000, fica 49. Esses 49 mil, ele vai ser corrigido e aí vai ser distribuído nas parcelas. Então, geralmente tem a correção ali do INCC, ou IPCA, cada um tem uma correção. E é muito importante você perguntar isso para o seu corretor. Qual que é a correção desse meu saldo devedor? Outra pergunta, até eu assinar com a Caixa, até eu assinar com o banco, eu vou ter que pagar algum saldo devedor? Tudo isso é muito importante na compra de um imóvel. Beleza, vamos lá. Uma próxima pergunta seria: qual que é o potencial de valorização desse imóvel? Extremamente importante. Mesmo que você pense no imóvel para morar, entender o quanto ele vai valorizar é importante para você no futuro. Bora explicar. Potencial de valorização. É importante ao comprar um imóvel pensar nisso. Por mais que o seu intuito seja moradia, seja para morar você e sua família, é importante você pensar que no futuro próximo você pode querer vender esse imóvel, você pode querer fazer um upgrade, comprar um imóvel maior, você pode deixar esse imóvel de herança para um filho, para um familiar. Então é importante pensar na valorização. Quais são os imóveis que mais valorizam? Os imóveis em áreas de desenvolvimento. Então, se você está comprando um imóvel numa área que tem projeto de lançamento de área comercial, de hospital, de creche, de comércio, enfim, tudo isso impacta na valorização do seu imóvel. Então, pensando em valorização, dê prioridade para áreas em desenvolvimento. Isso vai fazer o seu imóvel valorizar, vai fazer ele se tornar uma moeda de troca para você no futuro, ou um baita de um patrimônio para os seus familiares. Pense nisso. Quinta pergunta para a gente finalizar, Samuel. Qual é o custo de documentação que eu tenho para comprar meu imóvel na planta? Show de bola, vamos lá. E vamos lá para o final do vídeo.
Pergunta número 5, a última pergunta. Como que funciona a parte de documentação? Tem custo de documentação ou não tem custo de documentação? Beleza? Vamos lá. Se você está comprando imóvel, lógico que tem custo de documentação, né? Só que às vezes esse custo de documentação está embutido no valor do imóvel, né? A construtora colocou lá embutido no valor do imóvel e não te cobra a documentação. Você tem ali documentação grátis, beleza? Mas, a maioria das vezes, esse custo de documentação ele é à parte. Então, alguns corretores não vão te passar isso. E seria muito importante você fazer essa pergunta para saber qual que é o custo de documentação que eu vou ter que pagar, aonde que eu vou ter que pagar, quando que eu vou ter que pagar. Todas essas perguntas você tem que fazer, beleza? E aí você vai saber exatamente o que você vai pagar e o que você não tem que pagar. Beleza? Quer comprar um imóvel com segurança e sem dúvidas? Se inscreve no canal, toda semana a gente posta vídeo para te orientar, para te ensinar, para te guiar para essa decisão. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e chama um consultor da Movilar. O link está na descrição. Valeu!